Bom dia, esse é o nosso programa, o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, essa igreja que ama você, igreja viva 24 horas. Todos os dias no templo nós temos cultos, reuniões abençoadíssimas e domingo pela manhã, 9h30, você não pode perder. Essa sexta-feira é uma sexta-feira abençoada e eu quero trazer para você um abraço do nosso reverendo e dizer que na quarta-feira que passou, o nosso reverendo comemorou 27 anos de pastoreado. 31 de outubro de 1985, Deus levantava o nosso reverendo para pastorear as ovelhas de Deus. E a gente se sente muito alegre, muito privilegiado por fazer parte desse rebanho. Nosso reverendo, como Martim Lutero, sabe, há 495 anos, o homem da reforma, o nosso reverendo também foi um reformador. E tem ainda militado nessa área, porque todos os dias se levantam heresias e tantas outras coisas para tentar deturpar o Evangelho de Cristo. Mas não pode, porque o Evangelho é poder de Deus e o Espírito Santo cuida, sabe, da pureza do Evangelho. E eu louvo a Deus pela vida do nosso reverendo, como louvo a Deus também pela vida de Martim Lutero, que foi o grande cavaleiro da reforma, aquele que trouxe e lutou para que a Bíblia fosse revelada, fosse declarada, a palavra de Deus, e que a Bíblia chegasse até nós com a facilidade que nós temos hoje. E hoje, nesse programa, nós estamos aqui com o pastor Eduardo, o jovem pastor Eduardo, homem de Deus. Pastor Eduardo, o seu alô para quem está em casa ou no trabalho nos assistindo. Bom dia, pastor Enoque, bom dia, meu amigo telespectador. É um prazer imenso estar aqui de volta no programa Mundo Real, um programa que traz a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus para a sua vida e para a sua alma. E eu gostaria que você assistisse agora esse comercial, sabe, onde você vai ver imagens abençoadas da nossa igreja em Copacabana, onde o pastor Leonardo Miranda está sendo usado por Deus, sabe, usado por Deus mesmo, e você pode comprovar isso. Copacabana está sendo impactada pelo poder de Deus. Deus tem manifestado seu poder nas grandes concentrações de fé, por curas, milagres e ensino da palavra. Você que vem buscando respostas para os seus problemas financeiros, familiares, conjugais, de saúde, espirituais, sentimentais e emocionais. Não perca esta grande oportunidade. 2 grandes reuniões fortes, aos domingos, às 10 horas da manhã e às 17h30, no Copacabana Marotel, Rua Viveiro de Castro, número 155, próximo à estação do metrô Arco Verde. Acabamos de ver imagens da filial em Copacabana, aonde o pastor Leonardo Miranda, também a sua esposa, tem sido assim usado por Deus, cooperando com o nosso reverendo para pregar o Evangelho a toda criatura. Parabéns, pastor Leonardo, a equipe de missionários ali e também a sua esposa, a Kátia, a pastora Kátia. Pastor Eduardo, a gente, nessa quarta-feira, a gente comemorou 495 anos da Reforma Protestante, com Martim Lutero, sola Escritura. E nós temos também, no dia 31 de outubro, a posse do nosso reverendo José de Santana Santos, homem de Deus, servo de Deus, que Deus tem usado para abençoar as nossas vidas, né? Tem nos formado. O reverendo é aquele que a Bíblia diz que nós devemos imitar a fé dos nossos pastores. E graças a Deus nós temos um pastor, um líder que a gente pode imitar a sua fé. E o nosso reverendo também, ele marcou e tem marcado porque ele é o pastor na denominação Assembleia de Deus e ele bateu de frente, assim como Martim Lutero bateu de frente, né, com heresias, com desacordos, né, à luz das Escrituras Sagradas, com o sistema também, o sistema que não estava seguindo a Bíblia como deveria seguir. O nosso reverendo também, ele bateu de frente porque
quando ele foi levantado a pastor-presidente, né, as irmãs não podiam cortar cabelo, não podiam se maquiar, não podiam usar um brinco, não podiam ir à praia, os jovens não podiam nem jogar uma bola. Quer dizer, nós éramos cristãos e com dificuldade de existir neste mundo. Mas o nosso reverendo, então, trouxe doutrinas bíblicas, né, que estavam esquecidas na Assembleia de Deus, e isso, de fato, causou uma grande reforma. Teve pessoas que aderiram e teve pessoas que não aderiram. E, graças a Deus, nós chegamos depois, né, e já encontramos essa igreja reformada. Mas nós conhecemos a história e desfrutamos disso, porque é muito bom a gente ser cristão sem deixar de existir, não é isso, pastor? Exatamente, como o senhor falou da reforma protestante com Martinho Lutero, nós percebemos que, juntamente com o nosso reverendo, Martinho Lutero e o nosso reverendo têm algo em comum, que é colocar as escrituras acima de qualquer opinião, acima de qualquer modismo, de qualquer repressão religiosa. Então o nosso reverendo ele foi muito enfático nas escrituras, assim como Martinho Lutero, e o poder de Deus então operou, trazendo liberdade. Mas o senhor falou aí de reforma. Então o nosso reverendo chegou e trouxe uma reforma através da palavra de Deus, uma libertação através da palavra de Deus, de usos e costumes. Hoje nós podemos ser cristão sem deixar de existir. Hoje o jovem pode jogar a sua bola e ganhar alma, através até do futebol e de tantos outros esportes, né, que promove muita coisa boa aí. E a gente percebe também, pastor Noel, que existe muita coisa ainda para ser reformada nesse meio evangélico. Existem muitos ventos de doutrinas e existe ainda muita coisa estranha alheia à palavra de Deus. Por exemplo, a gente ouviu falar aí de uma tal de reza dos anjos. Pelo amor de Deus, aonde se imagina um apóstolo Paulo rezando a reza do anjo? Aonde se imagina um apóstolo Pedro, João, rezando a reza do anjo? A gente vê que quem traz isso ou é picareta ou é um herético. Um herético. Tem gente que de repente sabe que isso é errado, mas de repente vai trazer dividendos, vai trazer lucros, né? Porque coloca uma coisa com uma certa aparência que pode agradar alguns, né? E tem outros que de repente até acreditam nisso mesmo, mas isso não se passa de uma heresia, porque nós não podemos dar um status aos anjos que Deus não deu. E a gente sabe pelas Escrituras Sagradas, eu gostaria, sabe, que o pastor Eduardo lesse 1 Timóteo, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Diz assim, ó: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo veio para ser o suficiente Salvador, o suficiente mediador. Não precisa, sabe, a graça de Deus não precisa de auxílio. Por exemplo, você não vai a Deus através de anjos, você não vai a Deus através de um santo finado, até porque eu respeito, sabe, a dor, eu respeito, de fato, a separação, sabe, sofrida de um ente querido que partiu, outros que ficaram. E no dia 2 de novembro, eu sei que muitas pessoas vão ao cemitério honrar os mortos, honrar santos finados e tantas coisas dentro desse escopo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que se você tem que fazer bem a alguém, fazer alguma coisa a alguém, é quando essa pessoa está dentro do corpo aqui, animado, vivendo. Depois que a pessoa, sabe, parte, depois que a alma sai do corpo, o corpo vira um cadáver, e a gente não tem mais contato com os mortos. E pessoas que buscam contato com os mortos acabam sendo enganados por Satanás. Porque Satanás vem, sabe, fala através de médiuns, a forma, o tom de voz, imitam as vozes de entes queridos que partiram, se fazem, sabe, passar por entes queridos que partiram, e as pessoas são enganadas, dando ouvido a demônios. Quando você vai para o Velho Testamento, você vai ver como que Deus, sabe, tinha aos seus olhos como abominação tal prática, povos
que praticavam consulta aos mortos, a necromancia, sabe, Deus mandou ser erradicado da terra no Velho Testamento. Então, a gente vê que isso é perigoso e Satanás, ele tem poder, sabe, de operar sinais e prodígios na mentira, ao ponto de se transformar em anjo de luz. Em anjo de luz para enganar, porque o papel do Satanás é enganar. Então, nós só podemos verdadeiramente falar com aquele que está vivo, embora morreu para nos salvar. Sabe quem é? Jesus Cristo. Foi o que o pastor Eduardo acabou de ler. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o mediador. Então, ele é o suficiente mediador. Não precisa de mais nada, de mais ninguém. E é isso daí que está a fé, sabe, a fé verdadeira, porque a fé verdadeira é a fé que abraça Jesus Cristo, é a fé que está arraigada em Jesus Cristo. Então você tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas criam, sabe, heresias, e isso daí vai levar a tua alma ao inferno, não é isso, pastor Eduardo? Exatamente, e a Bíblia é bem clara, ela fala lá em Hebreus 9:27, está ordenado ao homem morrer uma só vez, pastor Enoque, depois disso segue-se o juízo. Então, como a pessoa vai voltar e se comunicar? Ou seja, como o senhor bem colocou, Satanás, ele pode se transformar de anjo de trevas em anjo de luz para enganar as pessoas. Então, muitas pessoas num anseio emocional, num apelo emocional de falar com um suposto parente ou com alguém que foi, ela tem saudade dessa pessoa, e a pessoa pode ser imbuída no erro, e Satanás, ele é um imitador, ele pode muito bem enganar você e se aproveitar da sua fé. Mas a Bíblia, ela fala que o nosso fundamento é Cristo. Cristo, os apóstolos, e tudo que passar disso é espúrio, está fora da Bíblia. Nós não podemos ir além das Escrituras. Pastor Enoque, nós vivemos épocas em que as pessoas estão indo além das Escrituras, dando margem à doutrina de demônios. A Bíblia fala lá em Timóteo sobre doutrina de demônios, e nós estamos vivendo essa época de apostasia, de heresia, e por isso que a igreja se levanta com a Bíblia, como se levantou Martim Lutero, como se levantou o nosso reverendo, bem que o senhor colocou aqui, para ir contra-atacar essas heresias e proteger a igreja. A Bíblia fala sobre anjo. Isso é certo, o anjo é a obra de Deus, é uma criatura de Deus. São mais poderosos do que os seres humanos, mas a Bíblia fala que alguns anjos perderam a sua condição, sabe, diante de Deus, porque se rebelaram com Lúcifer, sabe, o querubim que se rebelou contra Deus, achou-se iniquidade em seu coração, então foi pervertido e perverteu, e caíram da sua posição, e a Bíblia hoje chama, sabe, o diabo, Satanás, chama os anjos caídos de espíritos imundos, demônios. A Bíblia fala sobre anjos bons e maus, isso é bem claro. Agora, nós não podemos, de fato, ser como o saduceu, que não acreditava na existência dos anjos, e a gente também não pode ser como muitos, sabe, ao longo do tempo, e agora até programas de televisões aí, pessoas vão e anunciam rezas a anjos. Anjo, que é anjo de Deus, eleito, bom anjo, o anjo bom, nunca ele vai aceitar tal reza. Ele não vai aceitar de maneira nenhuma esse relacionamento, porque isso não é bíblico, isso não é de Deus, isso é heresia. Então foge disso. E cuidado, porque Paulo, que viveu numa época conturbada, como nós estamos vivendo hoje, só que numa proporção muito maior, eu costumo dizer que Davi lutou com o urso, com o leão, com o gigante, hoje a gente está lutando com a selva toda, sabe, contra a selva toda, porque eles não tiveram a internet, não tiveram o que nós estamos tendo hoje, porque ora estão usando para o bem, ora estão usando para o mal. Então os inimigos aumentaram, sabe, os inimigos aumentaram, mas também a graça de Deus é abundante, a graça de Deus é abundante. Então eu gostaria que o pastor Eduardo lesse aí em Colossenses, falando justamente para a gente ter cuidado com isso, porque muitos, sabe, muitos acreditando em visões, acreditando em tais revelações e até mesmo se desviaram do caminho. Exatamente, em Colossenses capítulo 2, versículo 18, a Bíblia é bem clara. Diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, olha aí, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então, quer dizer, pastor, não é que eu pergunto ao senhor, se o apóstolo Paulo, alguém da estirpe do apóstolo São Paulo, se ele viesse aqui, Deus permitisse que ele viesse aqui nos nossos dias odiernos e passeasse por alguns templos,
por alguns púlpitos, ou assistisse alguns programas de televisão, ou ouvisse algum programa de rádio, qual seria a reação dele diante de tanta heresia? Pelo amor de Deus, ia apanhar de novo. Ia ser chicoteado, ia ser apedrejado, ia ser fuzilado, né? Que antigamente não tinha R15, hoje é R15, entendeu? Ia ser fuzilado. E é triste, é importante, assim como no tempo de Martim Lutero, há 495 anos, o cristianismo tinha que voltar para Cristo, que é uma coisa meio paradoxal, o cristianismo voltar para Cristo, porque se viu um cristianismo sem Cristo. Então hoje também, infelizmente, né, para agradar multidões, e como Charles Spurgeon disse, né, para entreter bodes e não cuidar de ovelhas. Então a gente vê aí coisas espúrias, terríveis, sendo anunciadas, acontecendo nos púlpitos. Púlpitos que precisam de reforma e que precisam até de regeneração. Não é nem reforma, de regeneração. Falta do novo nascimento. Então, ensinando coisas que Jesus Cristo não ensinou, que os apóstolos não ensinaram. E é perigoso quando vem com uma nova revelação, um novo evangelho. Sai disso, corre disso, foge disso, povo meu. Sabe por quê? A palavra é que o Espírito Santo vem nos lembrar tudo aquilo que o Senhor disse, não que ia continuar dizendo. Então, o que nós precisávamos saber está na Escritura. A gente precisa da luz do Espírito Santo. A gente precisa de interpretar corretamente. Me compreende? Isso daí que é nesse... Agora, muitos, num afã de modismo, de movimento, porque quando o nosso reverendo foi levantado por Deus e, de fato, causou uma reforma, sabe, na Assembleia de Deus, em Gramacho, ele não veio com modismo, não. Ele veio tipo, vamos voltar às Escrituras. Então, como que procedia os apóstolos, como procedia a igreja primitiva? Então, vamos lá, era Bíblia, sabe? Bíblia e oração. Bíblia e oração. Então, hoje as pessoas estão sentindo falta de tudo, menos do Espírito Santo. Estão sentindo falta de show, sentindo falta de praia, sentindo falta de não sei o quê, sentindo falta de festa, sentindo falta de... Mas, na verdade, estão sentindo falta disso é porque está faltando o Espírito Santo, está faltando o verdadeiro novo nascimento. Me compreende? Está faltando, de fato, consagração, quebrantamento, uma busca, sabe? Uma busca da gente viver em santificação. E eu louvo a Deus pela vida do nosso reverendo, porque você vê, a gente tem a imagem, né? Que o nosso tempo nos permite, me compreende? Então tem gente que acha até que eu fui surfista, não fui não, tive vontade, mas não fui não, criado aqui na Baixada a gente teve dificuldade, aqui a gente nadou, foi em Tabatinga mesmo, né? Então a gente tem a imagem do nosso tempo, me compreende? Mas a conduta, o caráter, me compreende? É um caráter cristão. O nosso reverendo leva, então, a gente buscar cada vez mais o Espírito Santo e a Bíblia para que a imagem de Cristo seja revelada em nós. Entendeu, pastor Eduardo? Isso é uma verdade que a gente sente saudade de crentes como se fossem os crentes bereanos. Porque quando o apóstolo São Paulo pregava, eles examinavam para ver se a pregação estava em harmonia com as Escrituras. E hoje... tudo que se prega no púlpito, ninguém examina. Aceita a reza de anjo, aceita cair nisso, cair naquilo, foi aonde, aceita tudo isso. Então, come o peixe com as espinhas. Não tira as espinhas para comer o peixe. Então, é preciso uma volta às Escrituras, uma volta ao verdadeiro evangelho, ao evangelho pleno, o evangelho que prega sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso fundamento e estão querendo colocar outro fundamento no lugar de Cristo. E Cristo é o fundamento. O que os apóstolos pregaram, o que os profetas pregaram, é isso que nós temos que pregar. Tem pessoas, pastor Enoque, que se intitulam apóstolos, mas não pregam o que os apóstolos pregaram. É interessante isso, pastor. E outra, é um perigo de querer popularidade. Os profetas, na sua maioria, não eram populares. E o evangelho, sabe, o evangelho leva pastor a trabalhar, a manejar bem as escrituras sagradas. E estão acostumando o povo, vitória disso, vitória daquilo, é só bênçãos materiais. E todos nós sabemos que no pacote da graça, Jesus Cristo é o seu cavaleiro,
da graça de Deus, então a gente sabe que no pacote da graça está inserido a prosperidade material. Meu irmão, teme a Deus, trabalha, seja dizimista, ofertante, você vai prosperar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas, não fica ansioso não. Me comprei a cura divina, lógico, a saúde, pode buscar, na graça de Deus está inserido isso aí. Só que a gente tem que sempre pensar o seguinte, eu vou buscar a bênção material, mas para quê? Para eu pensar na glória que há de vir e no glorioso que está lá. Porque até a cura que eu recebo, daqui a pouco eu vou perdê-la, que eu posso morrer. Então, quando eu recebo uma cura, eu falo assim, nossa, como que é bom ser curado. Agora, imagina no mundo vindouro. Então, sempre, como Paulo falou aqui, mas pensando nas coisas de cima. Mas a pessoa fica naquele afã, me compreende? É isso, é aquilo, é só bênção para este tempo. E pouco a gente ouve falando sobre Cristo morrendo, o seu sangue sendo derramado. Sabe, a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Porque é muito importante, pastor Eduardo, a gente perceber o seguinte, a Bíblia é o livro da redenção, do resgate. Todo mundo antes de Cristo tinha que olhar para a expiação que Cristo ia fazer futuramente. E todo mundo que veio depois de Cristo tem que olhar para a expiação que foi feita na cruz do Calvário. E ele é o autor e consumador da nossa fé. No entanto, ele declarou, está consumado. Então, meu relacionamento com Deus não é pela aparência. E sai anjo, eu não quero saber de anjo. Me compreende? Me propiciando relacionamento com Deus. Porque Deus não enviou um anjo para nos salvar. E até quando anjos pecaram, Deus não se fez anjo para remir anjo. Por isso, anjo pecou diante de Deus, já era. É lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Mas Deus se fez homem, sim, para resgatar a humanidade caída. E graças a Deus nós fazemos parte, me compreende? Então nós temos que olhar e fixar o nosso olhar no sangue do Senhor Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. É importante a gente olhar e ver, sabe, de fato, a morte vicária do Senhor Jesus Cristo. A gente aí, agarrado em Cristo, agarrado na cruz de Cristo, as outras coisas são secundárias, sabe, terciárias e por aí vai. O mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. E pode ter certeza, pastor Eduardo, você com Cristo, você que está me ouvindo com Cristo, e se você colocar, sabe, a palavra de Cristo em prática, e isso se trata de obras, com a ajuda do Espírito Santo, então você vai semear bem. Você semeando bem, você também vai colher bem. Me compreende? Então, meu irmão, é fé em Cristo, obediência à palavra de Deus e trabalhar. E as coisas virão. Pode ter certeza. Aí a gente vê um movimento para lá, um movimento para cá, um modismo, levando as pessoas para tudo, menos para Cristo. Não é isso, pastor? Exatamente, a mensagem apostólica, a mensagem cristocêntrica, né? Cristo no centro, e a gente percebe que o personagem principal da Bíblia é Jesus Cristo. Ele fala, ninguém fez essa declaração, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala que ele é o único mediador entre Deus e os homens. E o Senhor falou aí que às vezes as pessoas, elas estão muito interessadas nas coisas materiais dessa terra, não que não se possa buscar. Eu me lembrei da história de um jovem rico, que ele chegou próximo de Jesus. Com sinceridade, ele fez uma pergunta que hoje as pessoas não estão fazendo. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? As pessoas não. O que eu posso fazer para ganhar um carro? O que eu posso fazer para herdar uma casa? O que eu posso fazer? Na pergunta não é mais o que eu posso fazer para herdar a vida eterna. O foco está trocado, pastor Enoque. E isso daí é perigoso. E nós fazemos parte de uma igreja que prega o evangelho pleno. Nós temos campanha de oração lá. Porque Deus prometeu a prosperidade também, prometeu a cura também, prometeu, de fato, uma família consagrada a Ele, como foi a de Josué, me compreende? Mas isso não é o carro-chefe. O mais importante é você estar, de fato, arraigado com o Senhor. E hoje, às vezes, eu fico triste que a gente não vê testemunho como esse, eu vi meus pecados castigados em Jesus. Eu me senti podre diante da santidade de Deus. Sabe, eu me senti impuro. Eu vi como eu pratiquei o mal, sabe, diante dos olhos de Deus.
E clamei por Jesus e pedi perdão ao Senhor Jesus Cristo. Hoje, sabe, eu me sinto purificado pelo sangue do Senhor Jesus. Mas o testemunho às vezes é o seguinte: não, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo e a minha vida financeira mudou. Eu aceitei Jesus Cristo e não sei o que mudou. Mas a gente não vê falando de um coração novo que recebeu. De uma vida, sabe, odiosa aos olhos de Deus, que foi embora pela fé em Jesus Cristo. Isso é importante a gente tratar, porque quando eu nasci de novo, eu me senti podre diante de Deus e pedi ao Senhor Jesus Cristo que me perdoasse. Como aqueles que ouviram a pregação de Pedro e compungidos, né, perguntou a Pedro: o que devemos fazer, varões e irmãos? Aí Pedro: arrependa-se e seja batizado em nome de Jesus. Mas meu amigo e minha amiga, pastor Eduardo, eu gostaria de convidar você para participar dos nossos cultos. No púlpito, sabe, da nossa igreja, você vai ouvir a palavra de Deus. O nosso reverendo, ele se gasta para receber de Deus a mensagem e passar para os nossos corações. Então, domingo de manhã no Gramacho, 9h30, Avenida Daci Vargas, 701, está aí o endereço, passa na tela, né? Duque de Caxias. Venha e ouvir a palavra de Deus, sabe? No domingo, 9h30, mas no sábado nós temos reuniões com os jovens e adolescentes, às 19h30. Domingo à noite também um culto evangelístico também, às 19h30. Segunda-feira nós estamos numa campanha forte ali, quem quer buscar de Deus a prosperidade. Segunda-feira nós estamos ali orando e dando a palavra de Deus, sabe? Terça-feira o culto da palavra. Venha ouvir a palavra de Deus. Pode ter certeza, no endereço Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, você vai ouvir a palavra de Deus. E nós oramos a Deus ali em nome de Jesus. Não é reza de anjo, não. A nossa oração é a Deus em nome... Isso é oração. Se não for em nome de Jesus, é abominação. E eu convido você e sua família. Pastor Eduardo, suas considerações? Bom dia, pastor Enoque. Bom dia, meu amigo. Você que ficou junto com a gente aqui nesse programa. Então, espero a sua visita, ter a honra e o prazer de receber você e sua família nesse grande cultão aí que foi anunciado pelo pastor Enoque. Deus abençoe. Reverendo, parabéns. Muito obrigado por tudo que Deus tem feito na vida do Senhor e através da vida do Senhor. Que o Senhor continue, reverendo, pregando o velho evangelho, mas o poderoso evangelho, o único evangelho que os apóstolos pregaram. Reverendo, e todos que estão nos assistindo, um beijão.